também a oportunidade de vivenciar momentos de aprendizado da doutrina. Trago um abraço fraterno amigo da Casa Paulo de Tarso a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Dentro da questão da lei de progresso, quem estuda, participa dos estudos da doutrina, sabe que na sua segunda parte do Livro dos Espíritos vai encontrar as leis naturais e morais. E dentro da questão da lei de progresso, porque todos nós, quer queiramos ou não, nós estamos sujeitos às leis divinas. E dentro da questão da lei de progresso, nessa questão 802, ela evidencia, porque sabemos que a doutrina espírita tem um papel importante dentro da questão da orientação nossa a respeito da vida continuada, que é a vida espiritual, né? Nossa passagem aqui é a vida espiritual, de onde nós todos viemos, espíritos imortais, passando aqui temporariamente. E se a doutrina então é importante, e Kardec já se preocupava, ele questionou a equipe espiritual a respeito dessa questão, né, Então ele perguntou assim: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso para a humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até os mais incrédulos? Por que questionou? Por que o Espiritismo não mostra, né, com mais força? Então, os espíritos responderam: desejarias milagres? Mas Deus os espalha as mãos cheias, né? Diante dos nossos passos, diante dos nossos olhos, e ainda há homens que negam. E realmente, né? Deus está operando o tempo todo, e nós, a maioria da humanidade, assim, estamos tão apegados, tão dispersos de nos conhecer como espíritos, que negamos. Quantas criaturas a gente vem negando completamente, né? Seja da boca para fora, dizendo eu não acredito, ou então agindo contra as leis divinas, que é a mesma coisa dizer que não acredita, né? Então, nem Jesus conseguiu convencer todos na sua época, ou conseguiu. Quando Jesus esteve, ele conseguiu, os seus contemporâneos, né? Ele conseguiu, mesmo de tudo que ele fez, os procedimentos que ele fez na época, ele conseguiu convencer a todos? Não, né? Então, muitos dizem: olha, mesmo que eu veja, eu não acredito. E não são poucas pessoas que dizem isso. Mas nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele não deseja nos encaminhar, nós seres humanos, através de prodígios. Como é que Deus quer que a gente se encaminhe? Ele quer que nós nos convençamos, na sua bondade, na sua misericórdia, quer que nós nos convençamos pelo entendimento, pela razão. Por isso foi codificada a doutrina espírita, para que a gente aprenda e se convença pelo nosso raciocínio, pela nossa razão. Mesmo antigamente e hoje, muitos religiosos me perguntam: por que é que Deus não faz milagre, não convence até aqueles incrédulos, aqueles impenitentes, aqueles materialistas? Muitos perguntam: mas por quê? Por que não convence? Como é que eles não entendem? Como é que eles não aprendem? Um jovem esse dia me perguntou assim: tia Silvia, ele sempre me chama, porque ele participava da juventude, né? Hoje casado, com família. E ele perguntou: tia Silvia, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Eu vejo pessoas que conhecem as leis humanas, conhecem a doutrina e têm atitudes e comportamentos contrários. Por que eles não conseguem entender, aprender, a pôr em prática aquilo que eles aprenderam?
Ele estava preocupado, conversando comigo, né? Eu disse, porque eles ainda não conseguiram colocar dentro deles, dentro do coração, o ensinamento. Eles não se convenceram ainda. Eles não conseguiram se convencer pelo raciocínio, pela lógica, pela orientação que o mestre Leonês nos deu, né? A gente tem que pensar, tem que analisar, para a gente entender e poder se convencer, né, meus irmãos? Então, graças a Deus, que o menino está preocupado com o que ele está aprendendo, com ele aprendeu, e com os outros que não estão entendendo ainda. Mas eles vão, cada um a seu tempo, né, meus irmãos? Cada um amadurece a seu tempo. E ninguém melhor que Jesus. Jesus não atestou quando esteve aqui a sua misericórdia, a misericórdia do Pai? A misericórdia do Pai que reina nesse universo todo, tem tudo o seu controle. Os seus ensinos que vieram, ele trouxe para nós podermos melhorar. O ensino de Jesus é um código divino, é uma legislação para a nossa felicidade. Não é para nos punir, não é para nos cobrar, é para a nossa felicidade que Jesus trouxe o conhecimento. Deixou um evangelho, né, um código para a gente poder aprender a conviver com as leis divinas. Então, e ele dizia que quando nós pudéssemos ter aquele mínimo de fé autêntica, lá de dentro do sentimento, né, do coração, nós poderíamos realizar prodígios, que nós podíamos ser como ele, fazer até mais. Isso foi atestado por Jesus, palavras dele, né? E ele próprio, o que Jesus fez quando esteve aqui? Ele não fez prodígios? O que Jesus fazia? Transformava água em vinho. Ele acalmava a tempestade. Ele multiplicava pães. Ele caminhava sobre as águas. Ele curava paralíticos, curava leprosos. Não curava, não fazia tudo isso? E ele convenceu todo mundo? Não, né? Não conseguiu convencer a todos. E nós analisando, voltando atrás do tempo, há muito poucos anos, né? Poucas décadas, que o ser humano conseguiu descobrir qual é o bacilo que provoca a lepra, não é? E que hoje tem medicamento, que hoje não precisa mais nem internar, que antes as pessoas eram internadas e ficavam isoladas pro resto da vida, né? E hoje tem tratamento, não sai mais nem da convivência da família. E Jesus, há 2.500 anos, curava a lepra. E não convenceu a todos, né? Então, meus irmãos, nós vimos que, não obstante, quando ele chegou em Jerusalém, foi recebido com palmas, com ramos, com festa, ou não foi? Quando ele entrou em Jerusalém. E um pouquinho tempo depois, o que fizeram com ele? Foi crucificado, né? Aqueles que o reverenciavam cercaram a cruz onde o crucificaram junto com os criminosos e injuriavam, né? A todos e Jesus juntos. Naquele momento supremo, até os discípulos que conviveram intimamente com Jesus, né? Acompanharam tudo o que ele fazia, tudo o que ele ensinou, no momento em que Jesus foi ao sacrifício. O que aconteceu com os apóstolos? Onde é que eles estavam? A maioria fugiram espavoridos ou não? Fugiram assustados. Até Pedro, que estava lá no meio da multidão, e perguntaram para ele: tu não é aqueles que andavam com o Nazareno, com Cristo? Ele disse: eu não. Outro perguntou ele: eu não. Quando ele se tocou, que
que Jesus tinha dito que iria negar, né? Quando foi a terceira vez, aí ele sentiu no peito, né? Ainda não estava bem acrescido deles aquilo que Jesus tinha ensinado. Ainda não estavam maturados para essa situação, né? Para o testemunho. E fugiram. Jesus, que podia mobilizar todas aquelas potências celestes em seu favor, podia ter mudado toda a história, ele fez? Não. Ele se entregou. Ele não reagiu, né, aos seus algozes, porque ele precisava nos dar uma lição, a lição final, né, da sua passagem aqui na terra, para que nós entendêssemos que precisamos aqui na terra passar por sacrifícios, precisamos aprender a perdoar, que precisamos aprender a confiar no nosso Pai Criador. Foi a última lição que Jesus nos deixou ao seu desencarnar, no Gólgota. Algo semelhante aconteceu nos primórdios do Espiritismo, ou não? Foi fácil para os primeiros espíritas? Foi fácil para aqueles que estavam adentrando a esse esclarecimento, aos primeiros médiuns, ao mestre Kardec? Foi fácil? Quem estuda a doutrina conhece todas essas passagens, né? Foi muito difícil. Médiuns prodigiosos, né? Por exemplo, lá na Europa, que era a Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, Senhora Piper, Madame de Esperança, Mirabelle, médiuns fabulosos. E aqui no Brasil teve 2 médiuns importantes. Quem lembra deles? Ana Prado e Peixotinho. Médiuns fabulosos de efeitos físicos, materialização de espíritos que podiam ser tocados, podiam ser olhados, podiam ser medidos, podiam ser pesados. Quem estuda a doutrina, participa dos grupos, conhece toda essa passagem desses médiuns, né? Maravilharam multidões mesmo, com os efeitos físicos. Mas daqueles apreciadores, quantos que conseguiram superar os seus limites da empolgação? Quantos conseguiram conscientizar da maravilha que é o mundo espiritual? Os irmãos que estão desencarnados vinham nos trazer orientação, vinham mostrar que estavam vivos. Quantos? Muito poucos. A maioria se transformou em críticos, né? Contestadores. Muitos, se pudessem, botavam aqueles médiuns na fogueira, como foi feito na Idade Média. Eles chegavam a duvidar da integridade moral dos médiuns. Então não foi fácil nos primórdios do Espiritismo, né? E assim nós vimos que, ainda que aceita sem controvérsia os fenômenos físicos, fenômenos mediúnicos, né? Mas geralmente é como fogo de artifício. É coisa mais linda, mas acaba no instante. E a maioria não consegue tirar dali o proveito para a mudança do seu comportamento, das suas atitudes, do seu entendimento, para o seu conhecimento próprio, né? Muitos não mudam o seu comportamento. Não adiantou. Às vezes não adianta. E aí, então, de volta lá no Evangelho. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, né? Tem aquela parábola do rico e do Lázaro. Quem conhece o Evangelho, lembra dessa passagem.
muito conhecida, né, meus irmãos? O Evangelho de Jesus. Contava Jesus que ao morrer um homem rico, comprometido com todos os interesses, com todos os benesses da terra, né? Dinheiro, poder, falso, tudo que ele podia desfrutar. E ao desencarnar, ele se viu numa situação muito difícil no mundo espiritual. E lá onde ele estava em sofrimento, ele percebia que num lugar mais bonito, mais agradável, estava um Lázaro. Ele conhecia o Lázaro. O Lázaro comia, disputava com os cães o que sobrava, que caía da mesa, dos banquetes, via de migalhas. E ele estava numa situação boa, agradável, num lugar bonito. Aí, Abrão, que era um dos patriarcas judeus, que vinha lá conversar com aqueles que estavam em dificuldade, como hoje os espíritos amigos, né, bondosos, vêm conversar conosco, vêm nos orientar. Então ele conversando com aquele homem rico, e aquele homem rico pedia: Pai Abrão, por favor, eu suplico, manda Lázaro falar com meus irmãos, para que eles não incorram em idênticos erros, enganos como eu. Aí o pai Abrão diz para ele: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam. Mas aquele senhor, né, que tinha desfrutado de tudo e estava lá sofrendo muito, mas não, pai Abrão. Se alguém dentre os mortos falar com eles, hão de arrepender-se, hão de se modificar. Aí o pai Abrão insistiu: se eles não ouvem Moisés e os profetas, né, tampouco acreditarão, mesmo que alguém se levantasse dentre os mortos. E nós, seres humanos, muitos nós somos assim, né? Muitas criaturas são assim. Mesmo que tenha provas, que veja, que sinta e não aceita, não acredita, né? Ainda somos assim, muitos de nós. Então, nós vemos que é muito mais do que mera empolgação dos sentidos, pelos fenômenos espetaculares, né? Da mediunidade, da materialização de espíritos. A crença, o sentimento legítimo que nos faz sentir a presença de Deus nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Começa onde? Onde é que começa? No exercício do coração. Por isso que a doutrina diz: fora da caridade não há salvação. É o exercício do coração que precisamos fazer, né? Para que tenhamos força, para que possamos ter a ajuda de Deus, né? Para nós deixar aquele acanhado do domínio daquele, como é que eu vou dizer assim, domínio do egoísmo em nossos corações. Nós precisamos trabalhar, tirar esses sentimentos do egoísmo. Precisamos fazer um esforço muito grande, né? Para que a gente possa então plantar nessa grande semeadura que nós temos, vamos dizer, a horta do nosso coração, né? Tirar o egoísmo, tirar a vaidade, o orgulho e plantar o quê? Para que a gente possa tornar fértil o nosso coração para o amor, para a fraternidade, para aquelas virtudes, aquelas qualidades que o Cristo ensinou para nós. Então nós temos que fazer esse servicinho, cada um no seu coração, cada um no seu momento, no seu tempo. Então nós temos que estudar, temos que entender, temos que fazer esse trabalho de reflexão, né? E pôr em prática. Nós temos que aprender a saber o que eu quero, o que eu estou querendo para mim. O que eu quero da minha vida? O que eu estou pensando? Quais são meus pensamentos?
e o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então cada um tem que fazer esse trabalho muito grande para que a gente possa se conhecer melhor e mudar, né? Dar os frutos sazonados do bem, da fraternidade em nossos corações. Para isso, se Deus é amor, todos não dizem que Deus é amor? Então, se Deus é amor, como é que nós vamos encontrar Deus? Se a gente não aprender a amar, se nós não aprender a conjugar o verbo servir, só assim nós vamos encontrar Deus. Então é um trabalho grande que cada um de nós está fazendo, né? Dentro de si, e que vai se modificando e vai ajudar a modificar toda essa situação que nós vemos ao nosso redor. A gente geralmente olha, aquele tem que mudar, aquele está fazendo errado, tem que mudar. E nós? Né? Quando nós mudamos, quando nós começamos a praticar esse exercício do servir, a gente começa a fazer a grande mudança para nós e para aqueles que vivem conosco. Então nós vimos que lá nos primórdios, lá quando Jesus, o fortalecimento do movimento cristão, como é que ele começou realmente a ser posto em prática? Que Jesus ensinou. Não decorreu nos prodígios, né? Nós já vimos isso, já entendemos. O que houve foi aquela maturidade do espiritual dos discípulos, que Jesus, depois de desencarnar, ele não abandonou seus discípulos, mesmo eles tendo fugido e desfavorido, ele os chamou, convocou-os, e disse: fomos convocados, eles foram convocados por Jesus. Aí eles se decidiram a começar o serviço em favor do semelhante. Então, onde é que os apóstolos conseguiram se fortalecer juntos, se unir e pôr em prática o que Jesus ensinou? Quando nos arredores de Jerusalém fundaram a casa do caminho. E ali, dando de si, ganhando o que podiam, no maior esforço, começaram a servir o seu próximo, né? Que atendia a todos os tipos de sofredores, de todos os matizes, espiritual, moral, físico, eles atendiam, recebiam a todos. Ali então, aqueles que partilharam com Jesus o aprendizado, puseram em prática, criaram aquelas condições ideais, né, para os nossos desbravadores do cristianismo, como vivenciaram plenamente a mensagem de Jesus. Conseguiram. E assim eles tiveram força, tiveram coragem, tiveram ânimo de oferecer os maiores, as mais gloriosos testemunhos. Eles enfrentaram todo o sofrimento, todas as lutas, as perseguições, a própria morte, com serenidade, com coragem, né? Com fé. Então, nós vimos que é só na prática do bem realmente, quando em prática o que Jesus ensinou, que nós vamos fortalecendo-nos, né? Hoje nós não precisamos ir para a fogueira, não precisamos ir para a arena dos leões, mas nós temos que enfrentar nossos leões, nossas guerras íntimas, né? Cada ser humano nós temos. Então é nosso trabalho hoje, vencer nossos leões, nossas dificuldades, né? Também no movimento espírita, aquele deslumbramento inicial, né? Com os fenômenos mediúnicos, se transformaram em espíritos autênticos. Quem? Aqueles
que se empenham suas vidas no esforço da fraternidade, procurando fazendo o bem dentro das suas possibilidades, né? Dentro da família, no trabalho, na rua, nas instituições em que se integram para servir o seu próximo. Nós podemos servir onde estivermos, praticando bem a fraternidade. E essa é a ponte onde nós temos essa comunhão com o nosso Pai, temos a comunhão com a espiritualidade maior, que quando nós queremos realmente praticar as leis divinas, servir o nosso semelhante, nós temos auxílio, temos o socorro e temos o amparo. E assim nós vamos encontrar lá com o apóstolo Tiago, na sua epístola 1, versículo 27, quando ele sugeria, né, que a religião pura e sem mácula, capaz de nos manter incontaminados dos males do mundo, é a prática do bem. Lá no Evangelho já encontramos, né? Vou até reler porque é importante. Que a religião pura, sem mácula, capaz de nos manter incontaminados dos males do mundo, é a prática do bem. E a doutrina espírita diz, né? Fora da caridade não há salvação. Então, se tratando do nosso encontro com os valores espirituais da existência, mais especificamente o nosso encontro com nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, então nós temos que buscar na intimidade de cada um de nós, do nosso ser, nos nossos corações, né, aquele empenho, aquela vontade de nos ajustarmos às leis divinas. Cada um de nós, melhorando, depurando nossos sentimentos inferiores, que nos impedem de progredir, que nos impedem de evoluir. Então nós temos que fazer esse esforço, conforme nós vamos ver agora no poema que eu vou ler, que exprime admiravelmente esse sentimento, de Rubens Costa Romanelli, do livro Primado do Espírito. Então vou ler para os irmãos, que já avancei no horário, né? Uns minutinhos. Mas eu trouxe esse poema porque é maravilhoso, exprime tudo o que nós precisamos para podermos nos superar e ajudar aqueles que estão com tanto mais dificuldade que nós ainda. Nós já estamos com todo o manancial de conhecimento à nossa disposição, né? Para grupo de estudo, para a exposição doutrinária, para o jovem, para as crianças, né? Para que a gente leia, para que a gente reflita, porque nós precisamos crescer espiritualmente, para a gente se adequar a esse momento que estamos vivendo, que está tão difícil para a maioria dos seres humanos, né, meus irmãos? E quem tem o conhecimento consegue passar por essa etapa com mais serenidade, com mais coragem, com mais ânimo, porque está difícil. Nós estamos passando um momento de mudança, de transição. E quantas criaturas estão se debatendo porque ainda não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, né? Não conseguem entender. Então nos diz Rubens Costa Romanelli assim: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem
perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abrasa meus ouvidos surdos da vaidade e sensibiliza meu coração duro da maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade do meu ser. Rubens Costa Romanelli. Boa noite.